A gente tem visto agora, por exemplo, o que muito se discute de inteligência artificial, né? A inteligência artificial chegou num ponto em que ela passa por todas as universidades, o chat GTP lá, GPT, né? Passou em medicina em Harvard, em Wharton, etc. Passou em tudo. Então chegamos num ponto em que, assim, nem mais o trabalho de conhecimento ele vai ser tão relevante. Então acho que as pessoas, no pêndulo, né, que a gente vai sempre forçando, Revolução Industrial, aí volta crises de os anos 60, que é o ano da libertação, aí você vai tendo esses pêndulos de movimento, e a gente está muito próximo de um pêndulo final, nesse sentido do trabalho, eu entendo, porque é muito difícil você trazer alguém para o trabalho se essa pessoa já tiver um lugar para morar, energia que é fornecida porque é grátis, porque é o sol que não é mais queimando carvão, é o sol que está fornecendo energia. Os robôs, por exemplo, já estão num nível muito automatizado de produção, então o alimento também vem grátis. Quando você coloca uma parcela da população, e vamos colocar que não vão ser todos, mas quem decidir não ter nem nada de luxo, vai poder viver uma vida inteira de autorreflexão. Isso vai trazer novos movimentos para a sociedade como um todo. Vocês, nesse sentido, se sentem na frente desse movimento, em um outro movimento, para tentar traduzir a pergunta, vocês entendem que essa transformação ela é um fim ou ela é mais uma jornada mesmo? Eu acredito que a próxima revolução é da consciência. Parar de contar a Revolução Industrial. Acabou. 4, 5, para de contar. Não fica 6, 7, não. Acabou. Não é mais industrial. Esquece essa história industrial. Vamos trocar de palavra agora. Né? E eu traduzo consciência como autoconhecimento. Né? Que consciência sobre tu e sobre tudo que te cerca, visível e invisível, tu vai ter. Então, os indicadores serão indicadores internos, não mais indicadores externos. E eu acredito que, assim como o ar é infinito, a gente não pensa que daqui a 2 segundos a gente não tem ar para respirar. A gente tem isso por garantido. Sim. Isso, quem nos traz é o Criador, a criação, a Criadora, o grande mistério, Deus, como quiser definir, né? E da mesma forma que ele traz o ar para a gente, tudo mais é abundante e infinito. Então, temos o direito, como filho desse Criador, dessa criação, de ter uma vida abundante. Sim. E eu acho que quando a gente adquirir a consciência de que isso é possível, a era da consciência chega. Então, a gente não precisa mais estar disputando por nada. Tudo, assim como o ar que a gente respira, vai ser abundante. Eu acredito que a gente está fazendo um movimento agora de mudar de casa. A gente está indo para uma casa menor. Antes a gente morava numa casa maior. Quando o Cacau Flow começou, era uma casa grande. Era uma casa que tinha um campo de futebol, tinha uma piscina grande, muitos quartos, 3 salas. A gente está indo para uma casa que é 20% dessa. E antes dessa casa grande, a gente morava numa casa menor, dividida com várias pessoas. E antes uma casa maior. E a gente fica fazendo esse ciclo. E eu acredito que não tem problema nenhum morar numa casa grande. Desde que você não se identifique com a casa grande. Uhum. Desde que... E quando eu digo se identifique, o motivo de tu acordar e dormir feliz não é o fato que tu conquistou a casa grande. Então, quando... Essa é a minha visão. Então, o que eu construí na minha jornada. Quando eu adquiri a consciência de que a casa grande não é a meta de minha vida, não é o que me traz felicidade, eu posso morar na casa grande. Uhum. Porque agora estou mudando para uma casa que é 40% do tamanho dessa casa e estou em completo êxtase, tão feliz quanto. Isso não me diminui como pessoa, não diminui o meu sucesso, não disse isso se eu estou menos abundante, inclusive me acho muito mais abundante no momento presente. Então eu acredito com relação a isso de parâmetro, de roupa, pouca roupa, grande casa, pequena casa, eu acredito que a verdadeira liberdade
é quando você acredita, quando você não se identifica com os objetos que você possui. Então, os objetos não te possuem, você possui os objetos. Sim. Essa é a grande liberdade, porque eu estou feliz dividindo em uma casa com 10 pessoas, ou eu estou feliz morando numa mansão. E isso não transforma quem eu sou. E talvez eu só possa ter descoberto isso porque tenho como fazer isso. Então, essa é a minha jornada. Acho que muitas pessoas falam isso, né? Ah, mas você só fala isso porque você... Sim. Essa é a objeção clássica. Sim, mas é desse lugar que falo mesmo. Então, eu acho que é isso, assim. Quando ficou na minha cabeça, irmão, quando tu falou o lance que tu morando morando no lugar de trabalho, né? Que remetia à tua infância, né? E que depois de um tempo que tu... Eita! Tô fazendo igual meu pai, morando, não sei o que, repetindo. Então, o que tu descreveu pra mim é um exemplo de escolhas que tu foi fazendo inconscientes, porque tu não estava percebendo, que te levaram a uma situação, nesse caso, agradável, né? Pelo que eu entendi, você estava gostando. O centro da roda. O centro da roda. Mas, aí depois de um tempo o que foi esse eita? Você adquiriu consciência. Eita, olha o que eu estava fazendo. Agora, vê como esse exemplo de escolhas inconscientes que te levaram a repetir um padrão familiar, nesse caso, te levou a uma situação agradável. Mas a revolução da consciência é um momento em que as pessoas começam a estar conscientes das suas escolhas a toda hora, ou pelo menos na maior parte delas. Quando as escolhas, que todo dia tem escolhas, né? Vou pra lá, vou pra cá, vou dormir aqui, vou dormir ali. Quando você começa a fazer elas com o pé dentro do aro, a partir de um lugar de calma com alma, né? De presença, de você parar para sentir de dentro o caminho que faz sentido. E não porque eu vi que a nova tendência agora é dormir no lugar do trabalho, sei lá, variáveis externas, né? Não. Quando você começa a ouvir de dentro aquele caminho. E aí me lembrei de uma coisa recente que aconteceu, de escolhas inconscientes, né? Que uma pessoa ia falar comigo, dizendo que, Murilo, me encontrou, né? Queria te perguntar uma coisa. Eu estou participando do trainee da Nestlé, acho que era Nestlé. Uma empresa ligada a alimentos, assim, café da manhã. Acho que é Nestlé. E aí, estou participando do trainee, pessoa jovem, 20 e poucos anos, meu sonho é entrar lá, não sei o quê. Eu queria uma dica tua, porque na segunda entrevista lá, a recrutadora falou de tu. E eu te encontrei agora, então fala uma coisa pra eu falar lá, porque ela, sei lá, E ela queria pedir uma dica lá pro trilho da Nestlé, porque é meu sonho, quero muito pra lá, não sei o quê. E queria te perguntar também se tu acha que é possível a gente ser feliz no trabalho, numa empresa assim grande como essa. Um monte de pergunta. Aí ela fez lá, me perguntei, assim, tu tá só aplicando pra Nestlé? Só essa tu tá aplicando? Eu não sei se era Nestlé, acho que era. Só pra Nestlé? Porque é um sonho meu, não sei o quê. Quando eu entrei lá, eu me senti em casa, adorei. Mas por que só pra Nestlé? Veja bem, eu acho que é possível ter felicidade em empresas grandes e tal, mas não tem por que não se abrir também. Quantas empresas engenheiras de alimentos estão acontecendo aí? Por que não se abrir para outras empresas assim? E ela fala, porque eu gosto muito da Nestlé e tal. Aí na hora eu fiz a pergunta assim, por acaso, nem conhecia a pessoa, fiz uma pergunta assim meio que veio e falei, quando tu era criança, na tua casa, tu passou por coisas desafiadoras assim com pai e mãe, algum tipo de coisas desafiadoras com pai e mãe, né? Em que nessa vida familiar, com tretas, a hora do café da manhã era o momento em que nunca tinha treta, que tinha uma paz, e que aquela treta nunca corria nesse momento, ela falou, começou a chorar já. É o porquê, né? Então, o que estava acontecendo era um ser fazendo uma escolha inconsciente. Veja bem, não é errado ela trabalhar lá, mas ela estava fazendo a escolha movida por algo que ela não tem consciência o que está movendo. E nesse caso, numa conversa rápida, parecia ser um campo de dor. De onde vinha? Essa é uma beleza de investigar. De onde vem? É o que está por trás. De onde vem essa escolha?
De onde vem? Qual é a largada? A frequência de largada vem de um campo de dor. Ela se sentia bem ali, porque... Então, ela pode trabalhar na Nestlé, seja qual for a empresa, mas ela precisa olhar para esse campo de dor. Ela precisa olhar para esse campo de dor. E talvez, ao olhar para o campo de dor, ela pode nem querer trabalhar com alimento na Nestlé, sei lá. Então, são só exemplos de que a revolução da consciência é o momento em que a gente, ao olhar para dentro, fica mais consciente de um monte de coisa. Ficar consciente do que não está vendo. É ver o que não está vendo.